trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que ele tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Se quiser botar mais para perto, funcionamento, bota mais, você acha que está bom? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. E hoje, como culto de doutrina, eu quero trazer um tema: trabalho que glorifica a Deus. Repita comigo: trabalho glorifica a Deus e dignifica o homem e abençoa o próximo. Esse é o objetivo do trabalho. O trabalho ele glorifica a Deus, ele dignifica o homem. O homem ele é abençoado e ele passa a abençoar o próximo. Irmãos, o Deus que trabalha, o Deus que criou o homem para o trabalho é uma ordenança de Deus. O trabalho foi algo que Deus criou, é uma ordenança divina. Antes da entrada do pecado no mundo, o trabalho já existia, já fazia parte da agenda dos gentios. E esse trabalho também vai continuar depois da glorificação, quando a presença do pecado será banido da face da terra. O trabalho ainda há de acontecer. O texto que acabamos de fazer menção vai estar nos apontando três verdades que eu quero destacar para você dentro desse versículo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o cristão é alguém comprometido com o trabalho. O cristão é alguém comprometido com o princípio da integridade. Aquele que furtava, não furta mais. Paulo aqui, ele está se dirigindo à igreja de Éfeso e diz que aquele que faz parte da família de Deus não pode lançar mão daquilo que não lhe pertence. Aquele que faz parte da família de Cristo, ele não pode mais usurpar aquilo que não lhe pertence. Não deve mais lançar mão daquilo que não lhe pertence, porque o furto é usurpar aquilo que é a lei, é subtrair do próximo o que lhe pertence. O furto é um dos atentados contra o direito de propriedade. O furto é a quebra do oitavo mandamento do Senhor. Ele é um atentado contra o oitavo mandamento da lei de Deus. Um cristão, ele precisa ser honesto. O cristão, ele precisa ser honesto nas suas atitudes e íntegro em seu trabalho. Ser íntegro em seu trabalho. Ser fiel nas suas transição comercial. Em outras palavras, o cristão, ele tem que ser fiel em tudo. Porque o enriquecimento ilícito são incompatíveis com a ética cristã.
O próprio Deus, ele falou das características de Jó. E o que é que Deus fala dele, Bruno? E que ele é justo e íntegro. Resumindo, Jó, ele prosperava com honestidade. Jó era um homem que se tornou rico não porque furtavam das pessoas, mas porque tudo que ele fazia era com integridade, fidelidade e honestidade. Porque o lucro desonesto e o enriquecimento ilícito não é compatível com a ética cristã. Esse é o primeiro ponto que você tem que colocar, não no papel, porque no papel, aí você chega em casa, rebola no mato. É algo que você tem que colocar no coração. O cristão é alguém comprometido com o princípio da integridade. Aquele que furtava, não furte mais. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas estão roubando descaradamente, sem arma. Hoje, em qualquer canto que você for, numa padaria, no comércio, seja onde for, a negada está roubando, sem a gente nem perceber. A gente tira pelo um ambiente que tem na próxima, a gente vai fazer comprar lanche, um pãozinho desse tamanho, que você bota uma boicada, é 10 contos. R$10, um pãozinho desse tamanho, que é saudável. Só não é saudável, irmão. 10 contos. Achou que você está ajudando? Não, estou pregando. Estou falando sobre honestidade, desonestidade e fidelidade. A gente vai fazer a feira, a gente não percebe, porque ninguém fica de olho no computador, porque a gente está o bicho só instalado a pistola e você paga só o tudo que está lá. Mas dentro daquele tem coisas entrando ali dentro que tu não percebes. Sabe o que é isso? Desonestidade. Mas como a gente já porque o ser humano, ele se acostuma com tudo que é ruim. Ele está apressado porque ele vai fazer a feira com a mulher, já não vai gostando muito porque ele tem outros compromissos, ele quer ir jogar bola, ele quer ir sei para onde, quer passear com os amigos, aí vai fazer a feira com a mulher e ele nem percebe, ninguém percebe. Porque a gente já está acostumado com aquilo ali. Está lá na nossa frente, falou total. A gente acha, vai um negócio desse aí. Mas se tu for futricado, tem coisas ali que não está dentro do seu orçamento. Mas como a gente é aquele tipo de pessoas que não percebem nada, aí eles, para não ser tão descarados, dá uma nota fiscal desse tamanho para uma de número. O camarada que não sabe ler, não sabe de matemática, não sabe nem escrever o nome, o que ele vai procurar ali que não entende? É uma de número. Pode pegar uma nota fiscal você vai ter uma de número. Aí para você ver o nome do produto, você vai ter que ver uma ruma de número primeiro, para depois você saber que produto é esse. Aí depois, na outra quantidade de número, você não vai procurar ver, porque o seu negócio é resolver o problema, é pagar no cartão. Passa quantas vezes? 5 vezes? No começo, passa. Porque você quer resolver o problema. Mas se a gente for parar e calcular, muitos estão enriquecendo ilicitamente. Muitos estão roubando à sua frente.
Ô rapaz, a bandeja de ovo está tão barata, R$10. A gente fica muito feliz, a bandeja de ovo 10 conto, não tem que pensar 30 conto, está de 10. Aí você se empolga, porque o ovo está de 10 conto, aí você vai pagar 10 conto no quilo de açúcar. Não sai nada, não tem nada barato. Você só foi ser enganado para ser tão bom. Porque enquanto o açúcar está de um preço, o café está do outro. Aí você olha, a fruta hoje está barata. O quilo do abacaxi o preço está bom. Aí você vai levar uma Coca-Cola, está R$12 a Coca-Cola de 2 litros. Você vai, as pessoas vão tirando de você não nem perceber, irmão. Paulo vai dizer aos Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Ele está falando para a igreja. O cristão ele precisa ser honesto em sua atitude, íntegro em seu trabalho e fiel nas suas transições comerciais. O lucro desonesto, o enriquecimento ilícito não é compatível com a ética cristã. Primeiro ponto: aquele que furta, não furta mais. Hoje as pessoas estão tão acostumadas com a vida de engano, de roubo, de tudo, que nem se sente mais. Uma certa vez o irmão, ele chegou para o pastor e disse: pastor, o fulano está com raiva de mim, é por isso que eu não estou indo mais para a igreja. Por quê, irmão? Não, porque eu roubei uma corda do quintal da fazenda dele, uma corda. Aí eu disse: uma corda? Não, uma corda é uma coisa muito simples. Vou conversar com o irmão não vai discutir com você por causa de uma corda. Não, vamos lá, eu vou reconciliar você com ele. Ele não vai ficar chateado simplesmente por causa da corda. Não, pastor, é porque no fundo da corda tinha um bezerro. Quer dizer, as pessoas estão roubando e fingindo que nada está acontecendo. A questão não era que ele tinha roubado a corda, que o pastor deve ficar surpreso. Não, mas a irmã não vai ficar com raiva de você por causa de uma corda. Não, mas na realidade ele estava roubando um bezerro da fazenda. E infelizmente nós estamos vivendo em uma época em que não precisa mais de arma, não precisa mais de revólver. As pessoas estão roubando mesmo na cara da gente. E a gente simplesmente está aceitando tudo como algo normal. Como algo normal. Está tendo promoção? Não existe promoção. Em canto nenhum não existe promoção. Aquilo que aparentemente é barato para você, olha a data de validade que está faltando 3, 4 dias para se vencer. Amém ou não amém? Se já tiver vencido. Paulo escreve aos Efésios dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Ele está falando para crente. Esse é o primeiro lugar. O cristão é alguém comprometido com o princípio da integridade. Não é que a gente seja perfeito, direitinho, que não, irmão. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, que a gente leva em nossa vida
está acima de todos os nomes. Hoje o cristianismo está desacreditado. Foi-se o tempo das pessoas sentirem vontade de ir para a igreja. Foi-se o tempo das pessoas chorarem quando ouviam o grupo cantando, quando ouviam o pastor pregando. Foi-se o tempo, ninguém viu mais isso. As lágrimas das pessoas secaram. Que nem o diabo Chico pregou aqui uma vez. Ninguém usa ficar mais. Eu fui até dentro de casa desse texto hoje. As pessoas, o cristianismo hoje está desacreditado por causa de nós mesmos. Hoje, os pastores são conhecidos como ladrões. Quando fala que a pessoa é pastor, na mente da pessoa, no psique da pessoa, já diz: ó, o pastor tem dinheiro. Por quê? Porque está na mente das pessoas que o pastor é alguém que é corrupto. Mas por quê? Por causa disso aí. Paulo vai dizer para os irmãos de Éfeso: aquele que furtava, não furte mais. O cristianismo hoje está desacreditado por causa dos irmãos mesmos. Paulo vai falar isso na carta aos Romanos: vós que dizeis que não furta e está roubando, vós que dizeis que não adultera e está adulterando, vós que está dizendo que não deve adorar ídolos e estão fazendo sacrilégio. Aí ele vai dizer: o nome do Senhor está sendo escandalizado por causa de vós. Paulo vai falar isso aos Romanos. Para a pessoa que está do lado, irmão, não escandalize o nome de Jesus, não. Eu sei que não é nós que vai fazer a diferença no mundo, não, mas faça a sua parte. Não fure a fila da lotérica, não, porque o teu auxílio vai estar lá. A negada se contamina com qualquer coisa. As pessoas se vendem com qualquer coisa, irmãos. Com mentira, com o engano, com falsidade. O cristão é alguém comprometido, irmão, com o princípio da integridade. Irmão, se você é fiel a Deus em tudo, se você é fiel a Deus na sua adoração, nas suas contribuições, em toda a área, você é fiel em tudo. Porque se eu não consigo ser fiel a Deus na adoração, na minha oração, nas minhas contribuições, como é que eu vou ser fiel a alguém que está do meu lado? Deus, ele deu testemunha de quem era Jó. Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Em primeiro lugar, o cristão é alguém comprometido com o princípio da integridade. Segundo lugar, o cristão é alguém comprometido com o trabalho honrado. Parte B do versículo. Antes, trabalhe fazendo com as mãos. Não basta o cristão deixar de furtar. Isso é um lado negativo. É preciso ir além, adotar uma agenda positiva. O cristão precisa trabalhar. Não é apenas uma questão de sobrevivência. Não é questão de sobrevivência e dignidade. Mesmo aquele que tem como abundância
basta só deixar de furtar. Isso é um lado negativo. É preciso ir além. Adotar uma agenda positiva. O cristão precisa trabalhar. Porque o trabalho não é só uma questão de sobrevivência. Não é você também. É ter em abundância. E pode ter as suas reservas. Mesmo que você tenha em abundância, tenha as suas reservas, você não está isento do trabalho. Que é o que as pessoas fazem hoje. As pessoas querem ficar velho, se aposentar e não trabalhar mais. Esse é o sonho de qualquer pessoa. É se aposentar com uma boa aposentadoria, comprar uma chácara com piscina, armar a baladeira e ficar lá deitado se balançando. Esse é o sonho de qualquer pessoa. Se aposentar com uma renda boa e viver a vida. Mas não está querendo dizer que nós temos abundância, temos reserva, nós não estamos dispensados do trabalho, porque de Deus nada precisa. De Deus, Ele nada precisa, Deus não precisa de nada. Porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Mas Ele trabalha até agora. Quando Jesus ele foi pego, curando no sábado, aí disseram, não é lícito curar no sábado. Aí Jesus vai dizer, o meu Pai trabalha até agora. Até no sábado o meu Pai trabalha. Porque o trabalho, irmão, é uma bênção que exalta a Deus, dignifica o homem, que quando o homem é abençoado, ele também abençoa o próximo. Se você é abençoado, se você é agraciado por Deus, nós precisamos abençoar o próximo. Mas a pergunta que não é que tipo de trabalho? Qualquer trabalho? Não. Colocar as mãos no trabalho que venha para a edificação, para o bem da humanidade. E conspirar contra isso é ir contra o propósito de Deus. É ir contra aquele a qual o trabalho foi instituído por Deus. Irmão, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, a própria Bíblia vai dizer que você está cometendo o pecado. A ordem bíblica é clara: devemos fazer o que é bom, ou seja, aquilo que faz para Deus é o sustento para socorrermos ao próximo. O trabalho, aquele que tem abundância, aquele que tem prosperidade, aquele que tem em reserva, ele não está isento do trabalho.
glorificar não a nós mesmos, mas um trabalho para o suprimento dos necessitados. É o que a gente não consegue ver hoje. Hoje, as igrejas estão superlotadas, os pastores com as suas vidas confortáveis, e deixa desapercebido o auxílio aos necessitados. Eu estava vendo uma mensagem que o pastor mandou de uns irmãos que estavam na África revoltados. Sabe por que eles estavam revoltados? Com os missionários que iam para a África fazer missão e dormiam nos hotéis de luxo. E eles diziam lá, o irmão dizia: vem dormir aqui com a gente, vem ver o que as ovelhas fazem. O jovem revoltado. Por quê, irmão? Porque eles estavam vendo a indiferença que os líderes religiosos estão fazendo com o sustento aos pobres. Os missionários vêm para cá, os missionários de salto alto, palitosado, engravatado, eles vão dormir nos hotéis de luxo, e nós dormimos aqui a nossa cama, o nosso papelão. Cadê que eles querem dormir aqui com a gente? Para ver o que as ovelhas deles estão passando. É o que está acontecendo hoje, irmão. As igrejas lotadas, faz os seus cultos, cada um vai para suas casas. Às vezes tem gente necessitada. É aonde entra o trabalho que glorifica a Deus, o sustento aos necessitados. Não estou aqui falando de pastor, porque eu também sou pastor. Eu estou só dentro desse segundo ponto, que fala sobre o trabalho que glorifica a Deus. Porque ser pastor de igreja rica é a coisa mais fácil. Você chega para a igreja só para pregar, você vem no seu carro confortável, no ar-condicionado, ministra com uma multidão de pessoas, e vai-se embora e é aplaudido pelas ovelhas. Ser pastor, aonde é para ser pastor, ninguém quer. Hoje as pessoas querem viajar para Israel, hoje as pessoas querem viajar para a França, hoje as pessoas querem ir para esses países ricos, mas ninguém quer ir para a África. Ninguém quer ir para aquela zona lá, missionária do curso, zona Janela 10, Ninguém quer ir. 10h40. Ninguém quer ir, irmão. Por quê, irmão? Porque o evangelho hoje está se tornando meio de vida. Hoje ninguém prega mais por amor, hoje prega por oferta. Pastor, o pregador da igreja não tem que ser para oferta. Eu vou dar uma oferta, irmão, o pregador que pregar a partir da sexta-feira que vem. Pode levar a oferta da igreja todo dia, se quiser até levar o gasofilaço. Eu tiro a oferta e dou uma semana no saco. Só para ele ver a decepção que ele vai ter. De botar os olhos naquilo que pertence a Deus. Que hoje, irmão, as pessoas eles trabalham assim. Querem um carro para buscar e deixar e quer uma oferta. Eu já fui pregar no Sobral, fui pregar em Jaibara, já preguei no Campo, já preguei em Hoje a gente faz uma campanha de 7 sexta-feira, as pessoas querem saber como é que eles vêm. Sem falar das pessoas que querem a oferta da noite. Eu não vou nessa não, porque eu não quero decepcionar o pregador. Eu deveria muito
fazer, leva a oferta da noite. O trabalho é aquele que vem para sustentar o necessitado. É um trabalho que glorifica a Deus. Paulo vai dizer: antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Paulo, ele era um homem que era para viver às custas da igreja. Mas é o que ele fazia? Não, eu vou usar a minha profissão, criador, fabricador de tendas, para não sobrecarregar a igreja, porque a igreja é pobre. Paulo vai dizer isso. Ele pega a profissão dele de construir tenda para não sobrecarregar a igreja que era necessitada. Aí Paulo ele vai dizer aos Efésios: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Hoje os pastores de algumas igrejas, claro, não são todos, têm a oportunidade de fazer um trabalho de sustento, de socorrer o próximo, e muitas vezes não fazem. O camarada estava revoltado, esse jovem estava revoltado, porque a igreja estava lá, todo mundo dormindo no chão. Ele mostrou a cama dele: essa aqui é a cama. Eu quero ver se ela é missionária mesmo, se eles vierem dormir com a gente aqui, passar o que a gente está passando, suportar o que a gente está passando. Não, mas sabe o que eles fazem? Eles vêm para aqui, se vêm para cá, e vão ficar nos hotéis de luxo, dormindo no ar-condicionado, dormindo na cama confortável, enquanto nós estamos aqui, ó, chão duro. E ele não estava criticando os missionários dos Estados Unidos, ele estava criticando os missionários brasileiros. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, irmão, porque é o que a gente vê hoje. A igreja hoje está muito para frente. Hoje as irmãs hoje é toda coladinha, com salto dessa altura, parece a boca toda enfeitada, parece um palhaço assassino. Vaidoso. Não tem mais aquela simplicidade, não tem mais aquela postura de homens e de mulheres de Deus. Por quê? Porque está perdendo a simplicidade, está se deixando se levar pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho. Sabe por quê, irmão, que eu estou perguntando se alguém tem como adotar uma criança? É porque a igreja não tem condição financeira para dar presente para as crianças. Não é que eu estou pedindo presente para o meu filho, não, é para os nossos filhos mesmo. É para os filhos da igreja. Mas por quê? Porque o trabalho que glorifica a Deus é aquilo que fazemos para o sustento dos necessitados. Esse é o segundo ponto. O cristão é alguém comprometido com o trabalho honesto. Estou aposentado hoje, a minha conta está gorda e eu estou só curtindo a vida. Ei, você não está isento do trabalho. Não está mais trabalhando para ninguém, não. Está aposentado pelo governo, pela prefeitura, seja lá o que for. Vem trabalhar para Deus. Vem trabalhar na obra de Deus. Vem pegar o que tu tem na reserva e repartir com o próximo, com o necessitado. É isso, mas
abaixou a cabeça, se entristeceu e saiu. Por quê? Porque o seu coração estava nas suas vidas. Ele tinha tudo, mas ele não queria repartir o que ele tinha com os necessitados. Jesus, claro que Jesus não queria que ele fizesse isso. Isso foi só uma forma de testar, porque jamais Jesus não, isso é só uma forma de Deus saber aonde está o nosso coração. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A gente não está isento do trabalho, mesmo que você seja uma pessoa próxima, que não trabalha, mas tem muitas reservas. Não fica deitado na cama não, bebendo água de coco não, irmão. Não fica viajando de um país para outro, usufruindo aquilo que Deus te deu, não. Trabalha para Deus. Porque quando a gente investe o nosso tempo para a obra de Deus, Deus ele não te deixa desfaltar nada. Não deixa. Aquilo que vem para glorificar a Deus, o sustento para nós, aquilo que glorifica a Deus em nossa vida, o que nos fortalece, o que nos sustenta, é o trabalho que nós faz para o socorro dos necessitados. Irmãos, o que nos mantém de pé é a alegria de trabalhar para Jesus. Você sabia disso? Talvez você venha para a igreja sem compromisso. Não pode ter doutrina, né? Não, irmão, uma coisa que nos mantém de pé é quando a gente vem para fazer algo para Deus. É uma coisa que nos sustenta. É quando a gente é útil para Deus. Terceiro lugar, o cristão é alguém comprometido com assistência aos necessitados. Essa mensagem está só dentro desse versículo, irmão. Parte C do versículo. Para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Terceiro ponto, é alguém comprometido com assistência aos necessitados. O apóstolo Paulo está aqui alertando para duas atitudes inadequadas. A primeira dela é furtar, ou seja, tomar do próximo que lhe pertence. A segunda é acumular só para si o que deve ser repartido com o próximo. A pessoa que trabalha com integridade, mas não distribui com generosidade, aquele que agranja a riqueza como fruto do seu trabalho honesto, mas jamais estende as mãos para socorrer o aflito. A sua ética cristã vai além do ganho honesto. Também trata da distribuição generosa. Quando Deus nos dá com fartura, não é para juntarmos para o nosso deleite. Diz para a pessoa que está do teu lado, irmão, se Deus te dá o dom da prosperidade,
não é só para tu comprar casa, carro novo, ir para Israel, bater foto lá nas muralhas, não. Deus, Ele nos dá o dom da prosperidade para compartilhar com os necessitados. Que é onde as pessoas eles ficam cegos nessa hora. Deus, Ele nos dá, Ele distribui generosamente. Quando nos Deus dá com fartura, não é para juntar para o nosso deleite, mas para partirmos com misericórdia ao necessitado. Porque Deus, Ele multiplica a nossa sementeira. Não é para juntar para a nossa provisão em nosso celeiro. O cristão é aquele que tem um coração aberto, tem as mãos abertas. O cristão é generoso, é aquele que tem o bolso aberto, a casa aberta, o coração aberto para socorrer os necessitados. Porque nós somos o mordomo de Deus. O que é que tu tem? Pastor, eu tenho uma bicicleta toda enferrujada. Deus vai prestar conta dessa bicicleta enferrujada. Você sabia disso? O que é que tu tem? Eu tenho uma casa, nem reboco tem, nem piso tem, pastor. Deus vai cobrar, vai prestar conta dessa casa que está. Tudo que nós temos. Nós somos apenas mordomo de Deus, que Ele confiou essa prosperidade, esse bem, para a expansão do reino de Deus. Oh Senhor, eu queria tanto um carro para fazer a obra. Quer receber bem de Deus, coloca na obra, aí Deus dá o carro. Aí o que é que acontece? O crente vai para a praia, vai para o shopping, viaja,